É muito lançamento bom para um só vídeo. Oi gente, eu sou a Ione Simões do Minha Vida Literária e fazia muito tempo que eu não gravava aqui para vocês um vídeo de lançamentos, mas aqui estou eu, porque tem vários livros incríveis sendo lançados que chamaram minha atenção. E fica até o final do vídeo, porque no final dele a gente vai ter uma revelação de capa, falar um pouquinho mais de um lançamento que está chegando em junho. Vocês têm palpites de quem é a autora que vai ter a capa revelada aqui? Membros do canal já sabem de quem eu tô falando, já viram a capa e já conhecem a história, porque esse vídeo saiu em primeira mão para eles na sexta-feira. Vale lembrar que eu estou fazendo um recorte aqui desses lançamentos, então vocês vão encontrar principalmente romances. Tem um ou outro que não se enquadra aqui nesse gênero, mas como são gêneros que eu consumo muito, que quem assiste também consome em massa, eu acabei dando preferência aos romances, ok? E vale lembrar que agora em maio também a gente teve um lançamento aí super especial pelo menos pra mim, que é o meu romance de estreia, Escrito nas Estrelas, saindo numa nova edição pela editora Harlequin, né? O livro tinha sido publicado de forma independente lá em 2019, então muita gente leu através do e-book, mas agora a história foi revisada, com novas cenas adicionadas, uma nova edição de texto, uma edição que está um primor de tão linda. Então, se você ainda não tem seu livro, aproveita para adquirir, que tá valendo muito a pena retornar a essa história, encontrá-la aqui com uma carinha nova e também ter um extra, porque além de tudo a gente também tem um conto inédito aqui. E agora deixa eu pegar o marcador que caiu quando eu abri o livro. Bom, e o primeiríssimo livro dessa lista não poderia ser outro, porque estamos falando de uma nova edição, de um dos meus livros favoritos da vida, de uma autora de quem eu sou extremamente fã, Persuasão, da Jane Austen, que chega agora por uma nova edição da editora Antofágica. É considerado o romance mais maduro da Jane Austen, é um romance de reencontro, um romance de segundas chances. Estamos falando de personagens que se apaixonaram no passado, mas que seguiram caminhos diferentes. Sendo mais específica, a Anne, que é a protagonista, recusou o pedido de casamento do Wentworth porque ela foi ali persuadida pela família, que não via o Wentworth como um bom partido para ela, porque ele não era um homem de posses, não é um homem da nobreza. Só que o Wentworth ascendeu na carreira, ascendeu através do trabalho. Então essa também é uma característica muito importante dessa história, né? Ela se passa num contexto em que era possível você ascender socialmente por meio do trabalho, o que antes da Revolução Industrial não era possível, você só ascendia através de títulos de nobreza. Então a gente tem também já essas mudanças aí na Inglaterra aparecendo de pano de fundo nessa história. E para além de todo o romance, a gente tem muitas camadas de ironia trabalhadas pela Jane Austen, a gente tem todo esse retrato da família dela, que é algo muito importante na história. Enfim, eu sou apaixonada por esse livro. Essa nova edição tem tradução da Isadora Próspero, tem apresentação da Clara Alves, maravilhosa, e nos pós-fácios a gente tem textos, né, falando também sobre a obra, e um desses textos é da Sandra Guardini Vasconcelos, que foi minha professora de literatura inglesa na USP. As aulas dela eram aquelas aulas que a gente terminava e assim, tinha vontade de aplaudir, de tão boas que eram. Então, assim, eu já quero essa edição pra ontem. O livro tá em pré-venda, vai ser oficialmente lançado dia 20 de junho, e durante toda a pré-venda a edição está com 50% de desconto. Então, essa é a hora de aproveitar e garantir seu exemplar. Outro livro de outra autora queridíssima pra mim, As Heroínas, da Christine Hanna. Chegou agora em maio pela editora Arqueira, mais um romance histórico da Christine Hanna. Sério, assim, independentemente de serem romances contemporâneos ou históricos, as histórias dela são sempre muito emocionantes, muito bem trabalhadas, as personagens dela são sempre extremamente bem desenvolvidas, e os romances históricos dela costumam ser arrebatadores. Esse aqui se passa na época da Guerra do Vietnã, e a gente vai ter uma protagonista que é enfermeira e vai resolver se alistar para ir, né, servir na guerra, depois do irmão dela ser convocado para ir também. E aí, embora ele foque, né, nessa trajetória dessa protagonista, vai trazer aí todo o contexto da guerra, e ela vai representar muitas dessas pessoas que viram a guerra e quando retornam, né, não conseguem mais se enquadrar na sociedade, que não entende exatamente o que era o conflito que estava acontecendo lá. A tradução é da Natália Salite e o livro já está disponível, então, para compra, não está mais em pré-venda. Outra autora que conquistou
conquistou meu coração é a Abby Jimenez, e a editora Arqueiro tá lançando também agora, em maio, Apenas Amigos, que é o romance de estreia dela. E aqui eu tô muito curiosa pela história, não só por eu ter gostado dos outros livros da Abby Jimenez, mas pelo conflito que ela resolve colocar nesse, porque eu acho que é um dos conflitos mais difíceis de você se solucionar, não só em livros, mas na vida mesmo. Eu quero muito saber que rumo que a autora deu para esses personagens. Então a gente está falando de uma protagonista que aos 24 anos vai ter que fazer uma cirurgia para retirar o útero, ou seja, ela não vai mais poder ter filhos biológicos. E ela vai conhecer o protagonista, e que ele vem de uma família enorme, então ele sonha em ter muitos filhos. E aí eles vão propor, né, de ter uma amizade colorida ali, né, para as coisas não evoluírem para algo mais sério. Só que a gente sabe que nos livros de romance isso nunca dá certo. E faltou dizer, a tradução é da Alessandra Stech. E em pré-venda para lançar agora no comecinho de junho, tá chegando também pela editora Arqueiro o final da trilogia Bright Falls, que se iniciou com Delilah Green Não Está Nem Aí. E agora estamos falando de Iris Kelly Não Namora. A tradução é da Camila Fernandes, e como todos os livros dessa trilogia, a gente vai ter, né, um romance entre mulheres. A personagem aqui tá rodeada de pessoas que se deram super bem no amor e tal, só que ela não tá buscando isso. Até que numa noite, né, ela vai conhecer uma mulher, que ela vai ter uma noite aí maravilhosa. E aí depois elas vão se reencontrar quando a protagonista se inscrever numa aula de teatro. E aí, né, essa mulher com quem ela saiu faz parte desse grupo de teatro, e ela vai pedir para elas fingirem estar num relacionamento para não gerar nenhum tipo de clima ruim com o pessoal ali do grupo e tudo mais. O que eu gostei muito no primeiro, né, é que além desse romance envolvente, de personagens cativantes, de ser uma leitura leve, eu gostei muito de como a autora trabalhou as camadas, né, de relações familiares aqui das personagens. Quero muito ler o segundo, que eu ainda não li, e que é da irmã da Delilah Green. E agora também já tô curiosa por mais esse. Agora, gente, esse lançamento é um dos que eu mais tô curiosa, que sempre que chega uma caixinha da Intrínseca aqui, eu fico torcendo pra ser esse livro e eles terem me enviado. Estamos falando do romance de estreia da Holly Gramazio, com tradução da Mariana Moura, Os Maridos. Nessa história, a protagonista, ela chega da despedida de solteira da amiga dela, e ela é recebida na casa dela pelo marido dela. Acontece que a protagonista não é casada. E aí tudo que ela encontra ali na casa, no celular dela, em documentos, comprova que de fato ela é casada. E aí o marido dela, em determinado momento, vai até o sótão da casa para trocar uma lâmpada, e aí quando ele retorna de lá, ele não é mais ele é outra pessoa, é outro marido, é outro cara. Toda a linha do tempo ao redor dela se reajusta a essa nova realidade. E cada vez, né, que o homem vai para esse cômodo da casa, ele retorna sendo outra pessoa. E aí ela começa então a entrar naquela de pera, né? Se eu posso mandar meu marido para lá, isso pode acontecer até eu encontrar a pessoa perfeita, né? E aí é um livro que ele vai questionar muito também essa coisa da escolha da pessoa correta, as decisões que a gente toma na vida quando a gente tem tantas facilidades ao nosso redor. É um livro que também está em pré-venda e previsto para ser lançado em 10 de junho. E aí mais uma trilogia de romance se encerrando. Uma trilogia que eu ainda não li o primeiro livro, mas eu me apaixonei pelo segundo. E é publicada pela editora Harlequin. Estamos falando de Estrela da Sorte, da Alexandra Bellflower, com tradução da Alda Lima. O primeiro livro dessa trilogia é o Presságios do Amor, o segundo é o Mirando na Lua. Tô para ler Presságios do Amor e espero fazer isso em breve, até porque é um livro que faz parte do meu projeto aí dos 35 anos, né? Livros que eu pretendo ler antes de completar 35 anos. Tem vídeo aqui no canal se você não sabe de que projeto eu tô falando. A gente tá falando de uma protagonista que tá num momento aí de se reinventar, né? De recomeçar a vida. Então, aos 30 anos, ela tá divorciada, o que não era algo que fazia parte dos planos dela, mas ela conseguiu um contrato para trabalhar organizando um casamento. Só que a grande questão é que a madrinha, né, uma das madrinhas nesse casamento, é o primeiro grande amor da vida dela. Além de tudo, elas vão acabar dividindo a casa, porque uma delas tem um quarto vago, a outra precisa de um lugar para morar, e essa que tem um quarto vago, né, é uma pessoa muito altruísta, então mesmo tendo que manter distância, ela acaba se vendo ali oferecendo lugar para ela ficar, porque afinal ela é muito boazinha. E a gente sabe já onde isso tudo vai dar, né? Uma pequena curiosidade, eu amei que a editora Harlequin traduziu, né, o primeiro livro da série como Presságios do Amor, porque no original o título do livro é Escrito nas Estrelas.
sem o ponto de interrogação. Valeu, Harlequin! E vale lembrar também que durante a pré-venda, o e-book de Estrela da Sorte está com 50% de desconto. O próximo livro também está chegando pela Harlequin, que, aliás, já publicou outro livro da autora, só que saiu pelo selo da HarperCollins, que eu ainda não li. Eu tenho ele no Kindle há um tempão para ler, porque, na verdade, eu já li um livro dessa autora, só que quando ele saiu lá pela editora Novo Conceito um tempo atrás. E eu fiquei com impressões, assim, um pouco indefinida sobre o livro, aquela coisa que você não sabe muito bem o quanto você gostou ou não, e eu fiquei com a sensação de que eu poderia ter gostado mais da história, só que eu tive alguns problemas, acho que com a tradução do livro, que me soou meio estranho enquanto eu tava lendo. Desde então eu tenho vontade de ler mais da autora, né, pra conseguir definir melhor minhas impressões sobre as obras dela. A autora em questão é a Marie McFarlane, aqui a gente tem a tradução da Natália Capuchinho, e o livro é o Ontem à Noite. A gente tá falando de um grupo de amigos que é muito próximo, que eles fazem tudo juntos desde a adolescência, agora eles estão aí na fase dos 30 anos, e numa noite, assim, tudo vai mudar para uma dessas personagens, porque vai acontecer, até onde eu entendi, uma certa tragédia, e ela vai ter que contar com esses amigos mais do que nunca. Vale dizer, um desses amigos é alguém por quem ela é apaixonada, só que quando ela estiver precisando desse apoio deles e tudo mais, segredos do grupo vão começar a vir à tona, o que vai mexer com a dinâmica de todos eles. Então, assim, temos uma sinopse um tanto quanto misteriosa aqui, que já me deixou curiosa também, mas eu gosto muito de histórias, né, que se aprofundam, né, em emoções complicadas, talvez, então tô curiosa pela leitura, e o e-book também está em pré-venda e também com 50% de desconto durante todo o período de pré-venda. O próximo é um livro que já lançou, eu já tenho a minha edição aqui, que eu comprei durante a pré-venda, e eu tô muito curiosa por essa leitura. Estamos falando de Recalculando a Rota, da Amy Oliveira, minha amiga pessoal. O lançamento dela pela editora Plataforma 21. Trazendo a história aí da Vivian, que é uma jovem de periferia, que rala todos os dias, né, para conseguir pagar boletos, enfim. E tudo que ela menos precisa no momento é lidar com sentimentos pelo ex-namorado dela. E vai acontecer exatamente o quê? O ex-namorado dela vai sofrer um acidente empinando moto, e aí a família dela, né, que é a casa das 5 mulheres, vai resolver acolher o cara, né, pra ele poder ter esse momento de recuperação dele. Então ela vai ter que conviver com ele sob o mesmo teto. E tudo isso enquanto ela tá passando aí por um processo de se reafirmar, de entender realmente o mulherão que ela é. Eu vou até pegar aqui o livro pra mostrar pra vocês verem quão lindo ele está. Fala sério, gente. Olha essa capa toda colorida e mais ainda, deixa eu tirar aqui os marcadores. Olha essa parte interna toda de azulejos. Isso aqui é ou não a cara do Brasil? Outra comédia romântica nacional que eu tô também super curiosa pela leitura, tá saindo pela editora Verus, já foi publicada também agora em maio, é o Interseção, da Vanessa Reis. Aqui a gente vai ter um romance acontecendo num escritório entre duas personagens que se detestam, né, que não vão nem um pouco com a cara uma da outra. E a protagonista desse livro é uma PCD, uma pessoa com deficiência, então ele é um romance que vai ter também bastante representatividade pelos comentários que eu li. Promete ser um livro muito leve, muito gostoso de se ler. O e-book há pouco tempo estava em promoção, ficou por apenas R$ 9,90. Mas agora já voltou o preço cheio. O próximo lançamento é um que eu tenho aí sentimentos controversos por ele. Porque, por um lado, a história em si chamou bastante minha atenção, mas o primeiro livro que eu li da autora foi uma decepção assim tão grande que eu passei longe, né, dos outros lançamentos dela. Pode ser que eu lendo outra coisa da autora eu acabe, né, tendo outras impressões. Estou falando da Rebecca Serli. O lançamento dela, Prazos de Validade, tem tradução da Lígia Azevedo. Ela é a mesma autora do Daqui a 5 anos, e esse Prazos de Validade, ele também promete ter um elemento aí, de certa forma, mágico. Estamos falando de uma protagonista que há muitos anos ela recebe sempre um bilhete misterioso, né, a respeito dos pretendentes dela, das pessoas que ela vai conhecer, e sempre tem o nome do cara e o prazo de validade, o tempo que eles vão conviver, e isso sempre deu muito certo, sempre bateu. Até que uma noite ela vai conhecer um cara que vai chegar o bilhete para ela só com o nome dele, não tem o prazo de validade. Só que será que ela pode confiar no destino? Até porque aparentemente tem segredos aí também escondidos que vão vir à tona e mexer na dinâmica desse relacionamento, com as inseguranças dela e tudo mais. Se toda essa apresentação não te deixou, né, com a curiosidade atiçada pela história, tem mais um elemento que talvez
desperte mais essa curiosidade, que é o fato de que o e-book durante a pré-venda está por apenas R$ 6,90. Então ele está muito barato, gente. Tem link para vocês adquirirem aqui no box de informações para quem se interessar. O próximo lançamento não é da editora Paralela, é da editora Buzz, mas é um livro também traduzido pela Lígia Azevedo. E é o Clube de Leitura dos Corações Solitários, da Lucy Gilmore. Eu já adorei o título, achei a capa uma fofura e foi isso que me fez parar, olhar para esse lançamento e falar, tenho interesse. Aqui a gente está falando de uma bibliotecária que mora numa cidadezinha tranquila e tudo mais, e o ápice dos dias dela é discutir com um senhorzinho que vai lá todos os dias, né, encher a paciência dela. Só que tem um dia específico que esse senhor não aparece lá, então ela vai atrás para descobrir o que aconteceu e descobre que ele está acamado. Então ela monta um clube de leitura às pressas para poder oferecer suporte para esse senhor. Isso vai criar também toda uma questão de rede de apoio, de comunidade ali na cidadezinha. Então parece ser aquele tipo de leitura que vai realmente aquecer os nossos coraçõezinhos. O livro também tem pré-venda previsto para sair em 20 de junho. Outro lançamento da editora Buzz, mas que já está disponível, a pré-venda dele já acabou, é o Como Não Ser Uma Vendida. Livro da Sally Franson com tradução da Bonnie Santos. Eu adorei essa capa, achei o título super chamativo também, e ele vai trazer a história aqui de uma publicitária que ela tá muito bem na carreira dela, mas que vira e mexe ela se pergunta, né, se ela não abandonou os ideais, a moral que ela tinha quando ela era adolescente. Aquele tipo, né, de questionamento que em um momento ou outro da vida a gente sempre vai ter. E aí ela vai abraçar, né, uma campanha, liderar uma campanha de escritores tal que ela admira muito e que ela precisa, né, conduzir essas pessoas a se transformarem em produtores de conteúdo. E aí ela vai ficar chocada com a facilidade com que essas pessoas abandonam os ideais delas, né, em prol aí do dinheiro. E o grande ponto é que ela vai se apaixonar por um desses escritores e ela não vai ter mais como negar a luta contra os valores morais dela e o preço do sucesso. Pela editora Universo dos Livros, está chegando o terceiro volume de uma série que eu ainda não tinha me ligado, na verdade, que era uma série formada por romances, né, cada um escrito por uma autora diferente, mas o que eles têm em comum é que eles são releituras contemporâneas de contos de fada. Então, o primeiro livro é da Julie Murphy e é uma releitura de Cinderela. O segundo livro, que eu mais estou curiosa para ler, é uma releitura de A Bela e a Fera, e é o da Jasmine Guillory. E agora tá chegando, então, o terceiro livro, que é uma releitura de A Pequena Sereia, e é o A Nossa Melodia, da Zoraida Córdova, com tradução da Marcia Mann. Pelo que eu procurei no Goodreads, foram 4 livros dessa série lançados até agora, e o quarto livro é da Christina Lauren. Então, será que vem aí? O livro também está em pré-venda, com previsão de lançamento para 15 de junho. Saindo aqui das publicações tradicionais, selecionei também alguns lançamentos de publicações independentes. Esse primeiro, na verdade, ele nem é um lançamento de agora, é um livro que lançou em março, mas que eu gostei muito da capa e achei a proposta dele bem legal também. O Algoritmo da Atração, da Pauline G. A gente tem 2 personagens aqui que utilizam pseudônimos e trocam mensagens bem picantes através de um aplicativo sem saber a identidade um do outro, e a química entre eles ali no online funciona super. Só que na vida real o que eles não sabem é que eles trabalham juntos e eles se detestam. Enquanto ela é toda expansiva, alegre, sorridente, ele é um viúvo solitário, celibatário, ranzinza, rabugento, então eles têm humores aí bem opostos. Está disponível também para leitura no Kindle Unlimited. E aí um lançamento de abril é o Doce Como Sangue, de Dan Rodrigues, que ele vai trazer um confeiteiro que está lutando aí para não fechar a confeitaria dos pais, e ele vai acabar precisando dividir apartamento com uma pessoa, né, que é um guitarrista super charmoso e tal, e no fim das contas ele vai descobrir que esse guitarrista é um vampiro. Pergunta, gente, a moda dos vampiros voltou? Porque eu tô vendo vários lançamentos, né, tanto no cenário independente quanto por editoras nesse estilo. Seja o que for, achei a proposta também muito divertida e a capa tá uma fofura. E aí da Stephanie Nunes, para quem gosta de romances de época, a gente tem Uma Impostora Não Foge à Luta, que faz parte da série Libertinos no Brasil. E aqui a gente tem a história de um libertino que ele precisa, né, se casar com a pessoa a quem ele foi prometido quando criança, porque isso vai fazer com que ele tenha uma moral melhor, o que vai ajudar nos negócios. Ele trabalha no ramo das ferroviárias. Acontece que a mulher a quem ele foi prometida está apaixonada por outro, e a irmã dessa mulher a quem ele foi prometida vai ajudá-la a não se casar com ele. Então, pelo que eu entendi através da sinopse, a proposta que vai aparecer é o libertino casar com a irmã
da pessoa que lhe foi prometido. O livro também está disponível no Kindle Unlimited. E aí, deixando de falar de romances, comédias românticas, temos Canção dos Ossos, lançamento da Gil Domingues, que fez um sucesso enorme, né, com a duologia dela de fantasia. E aqui a gente tem um romance gótico, que é uma releitura sáfica de O Fantasma da Ópera. E é um livro que promete ter ares sombrios e tudo mais, porque afinal estamos falando de um romance gótico. Eu sou apaixonada por Um Fantasma da Ópera, então eu tô muito curiosa para fazer essa leitura aqui também e ver como que a Gil deu essa outra cara para a história. E aí temos também um relançamento de um livro que já tinha sido publicado de forma independente anos atrás. Eu tenho inclusive o e-book independente, mas eu acabei não conseguindo ler, e que agora tá chegando numa outra cara, numa outra edição, e que eu já quero ler nessa nova edição pela Galera Record, que é O Segredo das Larvas, do Stefano Volpe. Eu sou muito fã do Stefano Volpe, a escrita dele é incrível, e essa é a estreia dele na distopia. E ele traz aqui, né, um recorte que, em geral, as distopias acabam ignorando, que é o recorte racial. Então a gente está falando aqui de uma protagonista que ela vive numa colônia onde pessoas negras são segregadas, onde elas vivem confinadas, e todos os anos existe uma seleção aí que pega as mulheres mais bonitas para irem morar na colônia, que é um local que promete ser paradisíaco, idílico e tudo mais. Só que a protagonista, ela tem receio, ela acha que isso não é bem por aí, que coisas horríveis acontecem nesse lugar, porque afinal ela é filha da única mulher que voltou deste lugar, e a mãe dela desde então tem transtornos mentais, ela cuida dessa mãe, e enfim, fica aí o questionamento do que de fato acontece nesse outro lugar. E aí, para fechar, temos um livro saindo pela Astral Cultural, As Irmãs Blue, da Coco Mellors, com tradução da Dinaura Jules. Essa aqui é a mesma autora do Cleópatra e Frankenstein, que é um livro que teve muitos comentários positivos. Eu ainda não li, eu tenho ele no aplicativo do Esquilo, já peguei ele por lá, tenho curiosidade de ler, e por isso eu acabei selecionando esse aqui também, porque imagino que é um livro que vai chamar a atenção de muitas pessoas, né? Não é um romance, né? Uma história de amor. A gente tá falando de uma história de irmãs que são muito diferentes entre si, elas são 3 irmãs, e o que elas tinham em comum, né, que acabava deixando elas mais próximas, era uma 4ª irmã que faleceu. E aí essas 3 irmãs vão ter que voltar, né, para a cidade natal delas, para lidar, né, com a casa delas e tal e tudo mais, enquanto elas estão lidando com o luto. E aí é uma história, né, que promete a lidar do recomeçar a vida quando você sente que as coisas estão muito difíceis, que ele vai prometer ter uma escrita também bem humorada, apesar dos temas delicados. Então fiquei também curiosa por essa leitura. O livro está em pré-venda e vai ser publicado em 10 de junho. Agora vamos para a nossa revelação de capa? Quem chutou aí que a autora cuja capa vai ser revelada nesse vídeo, a Tayana Alves, acertou. Um Fake Date com Benefícios é o romance dela que chega na 2ª quinzena de junho, envolvendo protagonistas celebridades, com um mocinho que faz parte de uma boy band, que é a boy band do momento. Aqui a gente tá falando, né, de um casal que tinha um relacionamento enquanto eles trabalhavam juntos numa novela de sucesso aí, estilo Rebeldes, né? Então misturava com música e tudo mais. Só que essa novela acabou junto do relacionamento deles quando começou a pandemia. Aí a gente tem essa mocinha muito impactada durante a pandemia, acontecem coisas bem difíceis com ela, e ele acaba terminando com ela de uma hora para outra, sem ela entender o que tá acontecendo, e ele vai para fora do país seguir a vida dele, seguir com a carreira dele. Agora, em 2024, ela tá enfim retomando a vida, voltando, né, à vida social, inclusive, e ela tem uma nova chance, né, de trabalhar numa novela e retomar a carreira dela. E ele também vai ter uma passagem por um tempo no Brasil com a boy band de sucesso dele. Só que por uma gafe dela, ela acaba dando a entender que os dois estão retomando o relacionamento, que não está acontecendo. E aí ela não quer desmentir os rumores, porque ela acha que isso pode impactar o retorno dela, né, pra televisão, assim como ele também não quer ser impactado por isso e sair de novo como o carinha que abandonou ela. Então eles combinam que eles vão fingir que estão juntos enquanto ele estiver no Brasil. E a gente já sabe o que acontece a partir daí, né? Então, se você ficou interessado aí por essa história, não deixa de acompanhar a Thay nas redes sociais e fica de olho para quando esse livro já estiver disponível para você garantir o seu exemplar. Aí, quais dos lançamentos que eu trouxe para vocês mais ficaram a fim de ler? Já conta para mim nos comentários. E também que outros lançamentos que eu não mencionei vocês gostaram, para que também, se eu ainda não ouvi falar, fique conhecendo, porque é sempre bom a gente saber, né, os livros que estão aí à nossa disposição. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui, muito obrigada por utilizar os meus links que estão no
box de descrições para fazer as suas compras, porque isso garante uma comissão que é muito importante na minha renda, e faça parte também do clube de membros, porque também é uma forma de apoiar o meu trabalho e de você receber benefícios exclusivos, como, por exemplo, ter assistido esse vídeo antes mesmo dele ter ido ao ar, além de várias outras, como, por exemplo, a gente ter um contato ainda mais próximo. Me acompanha nas redes sociais, principalmente o Instagram, que por lá eu posto um pouquinho mais do meu dia a dia. Beijos para todo mundo, até o próximo vídeo.